Olá, a paz de Cristo. Na história de hoje, quero convidar você a desistir dos seus sonhos. E quem vai nos guiar hoje é o nosso irmão José do Egito. E o texto bíblico que eu quero trazer para você está aqui no capítulo de número 40, versículo 14. Mas lembra-te de ti quando estiveres bem. Peço-te que tenhas compaixão de mim, falando de mim ao faraó, e tira-me deste cárcere. Todos nós conhecemos a história de José. A história de José tem centenas de lições, podemos assim dizer. Não estou sendo exagerado, centenas. Depende do ponto de vista que você olhar a história desse grande homem de Deus. E interessante que, irmãos, todo mundo sabe que José já foi filho de um milagre. Os seus pais, a esterilidade bateu na porta, bateu na tenda da casa de seus pais. E por uma oração, depois de muita oração, depois de muito clamor, nasce José, o filho querido daquele pai, o pai trapaceiro. E Deus então dá essa graça, porque Deus é assim, irmãos, como diz o Salmo 103, Deus não nos trata conforme os nossos pecados, aleluia, Ele é gracioso. Então a graça de Deus sempre vem primeiro, como diz o apóstolo João, que vimos o Filho de Deus cheio de graça e verdade. A graça sempre vem primeiro. O que é a graça, pastor Luiz? A graça é assim, é quando Deus vai dar alguma coisa para você, então Deus faz isso. Ele fecha os olhos e estende a mão, toma, pronto, é olhar, é dar, sem olhar a quem? É isso que é a graça de Deus, é graça, a graça sempre vem primeiro, não tem mérito nenhum, merecimento nenhum. E aqui, nessa história, vem narrar isto, este homem de Deus foi abençoado com esse menino chamado José, só que ele tinha outros filhos, a poligamia, melhor dizendo, o pai dele se deitou com outras escravas, uma disputa lá das duas, historinha que não vou aqui para o vídeo não ficar longo, e então nasceram vários filhos. E aí o José era o filho querido, era o filho do pai e da mãe, não era com escrava, não era uma barriga de aluguel, vamos dizer assim, não, era filho daquele casal que sonhou e que pediu a esse filho um sonho, eu quero um filho gerado de mim mesma. Então Deus abre a madre da sua mãe, e a palavra do Senhor diz que nasce José. Então foi uma celebração, e o José era aquele menino mimado. Os pais, é isso que acontece, os pais mimavam José demais, gente. E vocês conhecem a história da túnica colorida? Então, na época só tinha as roupas comuns, eram roupas, vamos dizer, só de uma cor. E o pai de José viaja, vai para o grande centro. E quando ele volta, ele traz uma túnica. E aquela túnica é colocada sobre José, uma roupa diferente, colorida. E aquilo mostra a preferência do pai para com aquele filho. E os demais foram preteridos, ou seja, foram esquecidos, foram colocados em segundo plano. E você sabe o quanto que isso dói. Você sabe na sua casa o quanto isso dói na alma quando um irmão ou um filho é preterido, é esquecido, ou os demais filhos são esquecidos em favor de um. Então aquela túnica que era para ser um objeto de honra, na verdade se transformou em um grande problema para José. E José cresceu nesse ambiente, menino cheio de cuidados. Isso, irmãos, o que a Bíblia está querendo dizer é que para você não andar nesse caminho, pai, para você não andar nesse caminho, mãe, porque imagine você orar por um filho não sei quantos anos e Deus lhe dá essa graça. É fácil a gente se perder nessa caminhada. E a Sagrada Escritura diz então que José era assim. José chegava lá no pasto, lá os irmãos pastoreando lá as ovelhas, as ovelhas atentando, e José chegava com aquela túnica bonitona tal, e aí vocês conhecem o resto da história. E José foi vendido, José foi jogado no buraco, os irmãos jogaram no buraco,
Aí fica aí crente besta, né? Dentro da igreja, irmão que joga outro no buraco, deixa de ser tonto, isso é de ovelha, isso é da Gênesis, isso é a maldade que está presente no nosso coração, de fazer mal para o outro. O que inibe, o que mata essa vontade de fazer mal para o outro é a palavra de Deus, é Deus no coração da gente. Se não tiver Deus no coração da gente, só sai o que não presta, meus irmãos. Não ache que você é bonzinho e nem que eu sou bonzinho, não. E José então sai daquele buraco. José então é vendido como escravo, todos conhecem a história. E José foi parar na prisão. E lá na prisão, injustamente ele foi parar na prisão. E a palavra do Senhor diz que José tinha um sonho. Qual era o sonho? Claro, sair da prisão. Só que Deus tinha um sonho muito maior para José. Só que José, apesar de homem de Deus, apesar de homem de fé, apesar de homem íntegro, apesar de homem honesto, irmãos, estava a anos-luz do que Deus queria para a vida dele. E esse é o desafio da vida hoje, é a gente sonhar o sonho de Deus, é a gente se colocar na brecha, como diz a nossa irmã Vânia, para viver o sonho que o Senhor tem para nós, irmãos. E olha que interessante, a palavra do Senhor diz que Deus deu capacidade a José de interpretações, é Deus que dá. E como eu digo sempre, o dom não é para você, o dom é para equipar os outros, o apóstolo Paulo diz, é para emancipar, urbanizar os outros. José então, o copeiro, sonha, e aí José, eu tive um sonho à noite. Então José foi lá e falou, Senhor, me dá aí a direção. Deus vai lá e aí José falou, olha, daqui 3 dias Faraó vai te chamar. E em 3 dias Faraó manda chamar o copeiro. E aí o homem está lá, quando o homem ia saindo, veja, olha irmãos, que maravilha que a Bíblia é. Vê se não é igual a mim e a você, vê se não é assim, quando a gente está em sofrimento, quando a gente está à luta, né? Como o povo diz que quem está perdido todo mato é caminho, a gente quer se apegar a tudo e a todos, e não sequer pergunta, foi o Senhor? Ou isso vem do Senhor, procede do Senhor? José então, a Sagrada Escritura diz que quando o copeiro ia subir, sair da cadeia, né, já tinha pago a sua sentença, José pega o copeiro pela mão e fala assim, ó, quando você estiver no bem bom, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Qual era o sonho de José? Sair da prisão e lavar copo lá, né? Ou então fazer comida, ou ser auxiliar do copeiro. Era o sonho que estava no coração de José, na cadeia. Quero falar uma coisa para você, não permita, cuidado quando você estiver no sofrimento, cuidado quando você estiver na luta, cuidado quando você estiver sendo provado, cuidado com as oportunidades que aparecem, nem sempre é Deus que manda, às vezes é fruto da nossa imaginação, cuidado. Tenho dito aqui na igreja, não tome decisões em momentos agudos, difíceis da sua vida. As emoções podem direcionar você para um caminho que Deus não está lhe chamando. Se Deus ouvisse a oração de José, o máximo que José ia ser um lavador de copo, um fazedor de comida. Não, irmãos, que isso seja demérito, não é isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando que o sonho de Deus, Ele é o Senhor da história, é maior do que o nosso. Enquanto José estava lá na cadeia, Deus estava preparando o Egito para que o nome do Senhor e o povo do Senhor fosse preservado. O plano de Deus é maior do que os nossos, aleluia. Amados irmãos, desista do seu sonho, abra mão dos seus sonhos, para você viver o sonho de Deus para a sua vida. Capítulo 50, a família, os irmãos de José, aqueles que fizeram mal, retornaram. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, uma das provas que você está vivendo o sonho de Deus é quando você usa as armas de Deus. Pense nisso. Os irmãos de José, aqueles que o jogaram no buraco, quando chegou lá no palácio, José conheceu a todos, bateu uma fome, eles foram parar na mão de José.
Sabe o que José falou para eles? Vocês fizeram mal para mim, mas o meu Deus, aleluia, transformou a maldição em bênção. Desista do seu sonho. Viva o sonho de Deus para sua vida. O sonho de Deus é maior. Talvez não seja a cadeira do faraó, talvez não seja no Egito, mas com certeza o sonho de Deus é maior do que os seus. Desista dos seus sonhos e viva o sonho de Deus. Que Deus te abençoe.